Bi, o som tá ok, vamos gravar? Prefiro não. No vídeo de hoje falaremos sobre Bartleby, um personagem misterioso que age sem agir e demonstra vontade ficando parado. Essa história curta e impressionante do americano Herman Melville, o autor da obra-prima Moby Dick, segue atualíssima, pois fala de uma realidade que ocupa cada vez mais as nossas vidas: o trabalho. Bartleby, o escrivão, junto com Moby Dick, é uma das obras mais conhecidas de Melville. E aqui o narrador é um advogado de mais ou menos 60 anos que logo nas primeiras páginas avisa: Bartleby é o escrivão mais esquisito que ele já viu ou ouviu falar. Eles trabalham em um escritório em Wall Street, o centro financeiro do capitalismo, localizado na cidade de Nova York. Wall Street é um lugar que a gente logo associa a dinheiro, produtividade e trabalho. E a palavra wall em inglês significa muro. Guarda essa informação com você porque daqui a pouco ela vai ser bem útil. O trabalho de Bartleby é chatíssimo. Ele passa horas e horas copiando cartas. Uma atividade que não lhe traz nenhuma inspiração, nenhum aprendizado e que não lida com nenhuma paixão que ele possa ter. Um trabalho basicamente mecânico e alienado. Logo que é contratado, o advogado conta que Bartleby realiza bem as atividades, mas aos poucos ele começa a se recusar a atender os favores que lhe pedem. Ele usa a expressão "prefiro não". Só que essa recusa vai aumentando, vai escalando, até que em um momento Bartleby se recusa a fazer o trabalho que ele foi contratado para realizar. Essa resistência ao trabalho, dessa forma até um pouco polida, "prefiro não", é um tanto absurda. E se você está pensando, mas por que raios o advogado não demitiu Bartleby? Saiba que a presença dele ficou cada vez mais perturbadora. Ele foi se transformando em um verdadeiro transtorno. E nesse sentido insólito, a história antevê o universo de um outro autor que eu adoro, Kafka. Antes de continuar, um recadinho. Se você está aqui pela primeira vez e está gostando do conteúdo, eu te peço para se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo. Essas ações são importantes para o canal crescer e é assim que a gente continua trazendo conteúdos caprichados para vocês. Depois de ler o livro, eu fui assistir as videoaulas que acompanham a edição. Dessa vez, elas são dadas pelo professor da FGV, José Garcês Girardi, e eu adorei o paralelo que ele fez justamente entre Bartleby e o Capitão Ahab, protagonista de Moby Dick. Segundo ele, esses dois personagens são um tanto misteriosos, obsessivos e são capazes de ser bem indiferentes aos que estão em volta deles. Isso tudo porque eles são obcecados por uma ideia que não tem muita explicação. Capitão Ahab quer caçar a baleia, ele é ativo, vai para o mundo externo. Já Bartleby tem uma obsessão passiva, inerte, pela via negativa. Ele diz que prefere não fazer e fica parado nesse lugar perturbador de negação. E essas ideias também estão presentes no pós-fácil que ele escreveu para a nossa edição. Como um bom clássico, esse livro tem muitas interpretações. A gente pode ver uma crítica ao sistema capitalista, com seus trabalhos desumanizantes que não acrescentam nada à vida. A gente também pode fazer uma leitura à luz do tema da saúde mental, tão em pauta atualmente. Será que Bartleby passa por uma depressão? A sua inação e o seu isolamento são sintomas de alguém que está sofrendo psiquicamente? E em que medida realizar um trabalho onde ele copia mecanicamente vários documentos não contribui para toda essa depressão? E vocês lembram que no começo do vídeo eu falei de Wall Street, a Rua do Muro? Como se não bastasse, Bartleby trabalha em um pedacinho do escritório onde a sua janela dá para um muro. A tradução da Antofágica foi feita pelo Antônio Cherchenesky e ele também escreve um pós-fácil relacionando justamente as condições de trabalho e o tema da saúde mental. Eu particularmente adoro essa linha de interpretação. Vocês já pararam para pensar quantas e quantas horas da nossa vida a gente passa trabalhando? E quanto é opressor gastar todas essas horas em uma atividade que não te traz uma gota de realização, não te acende uma fagulha de criatividade e não te coloca em contato com outras pessoas? Eu gosto muito desse livro, já tinha lido anos atrás e adorei reler na edição da Antofágica. Eu acho difícil não gostar desse clássico, porque todo mundo que em algum momento já sentiu um profundo desconforto com o trabalho vai se relacionar com a narrativa. E hoje é o último dia da
pré-venda. Amanhã, dia 10 de fevereiro, o preço vai dobrar. Então não deixem de aproveitar essa oportunidade. Peguem o exemplar de vocês. O link está aqui na descrição do vídeo. A capa que a designer Giovanna Cianelli fez para a edição da Antofágica, trazendo a referência do clássico álbum dos Beatles, Yellow Submarine, mostra um Bartleby afundado em suas roupas, na frente da máquina de escrever. Além disso, o título traz as letras em teclas, posicionadas em um layout semelhante àquele da máquina de escrever. Arrasou, Gi! E o miolo do livro não poderia ser mais bartolbiano. A artista Letícia Lopes, a mesma que fez aquelas lindas ilustrações para Moby Dick, dessa vez encarou um desafio maior do que a baleia branca nas profundezas marítimas. Ela decidiu incorporar o espírito de Bartleby. Já imaginou o que ela fez? Não? Então olha só. O editor, Daniel Lameira, com quem eu já tinha trabalhado no Moby Dick, me mandou uma mensagem e falou: tem um convite para fazer Bartleby. E na hora eu pensei, eu acho que esse livro tem que ser datilografado. É um processo muito trabalhoso, mas é justamente isso que eu acredito que seja enriquecedor. Assim como o Moby Dick foi algo que me ajudou no meu processo, me ajudou como pessoa, enfim. Bartleby foi a mesma coisa. Era justamente me colocar nesse processo, me colocar no lugar dele e aprender com isso. E eu queria fazer isso de maneira intensa, porque eu não ia fazer isso rápido. Eu realmente não queria fazer isso para acabar o trabalho. Eu estava preferindo fazer das maneiras mais complexas possíveis para acrescentar essa camada de densidade que a história tem. Eu tive que bater ele oficialmente 3 vezes, porque na primeira vez fiz a diagramação de todo o texto, só que como é uma máquina de escrever, a gente não tem como prever como é que termina um parágrafo, como é que começa outro, e em termos de mancha gráfica, aquilo ficava um pouco problemático. Eu insisti em fazer isso, concluir isso a partir do livro inteiro, então eu não fiz metade do livro, eu fiz todo o livro. E aí a gente viu como é que ele ficava e a gente decidiu refazer a diagramação do texto. E aí eu bati ele de novo e de novo, eu copiei mesmo. É isso que eu me propus a fazer e copiar. E eu não trapaceei. Eu vi ali uma chance de fato, pensar, internalizar, ou sentir pelo menos algo do que o personagem sente. E eu me propus a bater a máquina, a datilografar muitas vezes, no início com muito entusiasmo, depois no meio do caminho um pouco mais impaciente, com barulho, com ruído, com as limitações da máquina, com os erros. Quando eu comecei realmente a pensar que eu preferiria não estar fazendo aquilo, eu pensei, é agora que eu preciso continuar. É esse tipo de energia que vai para o livro pronto. Eu, como artista, é uma coisa que as pessoas às vezes veem o trabalho pronto, mas a parte inteira, onde a gente aprende é o processo, sabe? E eu entendi que era isso, eu queria me colocar no lugar dele. Com o Moby Dick foi um encontro cósmico, isso nas palavras do Daniel Lameira. Fazer Moby Dick foi maravilhoso, eu acho que isso fica bem claro no acabamento final da edição. Foi um trabalho que foi muito livre, eu usei acrílico, eu usei óleo, usei aquarela, repeti algumas ilustrações, fiz de novo. Foi muito prazeroso, foi muito bom. O que existe no Moby Dick, que eu acho que me identifiquei há mais tempo, esse caráter obsessivo tanto do Ahab, eu acho, quanto do próprio Melville, né? Tanto de vezes que ele tenta dar conta daquela presença, daquela baleia branca. Essa mesma obsessão eu identifico no personagem de Bartleby. Os dois trabalhos, eles podem à primeira vista parecer
muito diferentes. Eu me lembro de conhecer o Melville pelo Moby Dick e depois ler o Bartleby e pensar, nossa, que estranho mesmo pessoa escrever isso. Mas não é, na verdade. Ter trabalhado nos dois e ter entendido que os dois livros tratam de uma certa convicção, de colocar-se num propósito. Isso é uma coisa que aparece nos dois e os processos dos dois têm traços disso. O Bartleby termina com silêncio, que era o que eu queria deixar muito claro. Quando a gente pensou em datilografar o livro, surgiram várias dúvidas. Como fazer? Uma vez que o livro tá datilografado, a gente ilustra, nada parecia dar conta, assim. Nisso eu demorei muito tempo e eu percebi, bom, tem uma coisa que dá para fazer, que é copiar. E isso já é algo bem interessante, simbólico. As cópias, né, elas vão caminhando juntas, o texto está sempre ali, algumas diferenças, mas todas as linhas estão ali. Quando ele diz prefiro não, aquele apagamento começa a surgir. Bom, se eventualmente uma cópia preferisse não ser copiada, o que aconteceria? Aí foi que eu fui entrando na ideia de ir primeiro apagando, e esse apagamento vai formando essa espécie de barreira, de resistência na página. Esse bloco branco se mantém, ele vai crescendo, ele se mantém 10 páginas, se não me engano, como se fosse esse limbo que fica na história. Aí você não sabe o que ele vai fazer. E eu fiquei pensando nisso, essa cópia preferiu não estar ali, ou essa pessoa preferiu resistir a pessoa que estava copiando, aí pode se interpretar de várias maneiras. Essa edição, eu acredito que possa provocar reflexões a respeito disso. Tem várias maneiras de expressar vontade ali. Não é só o que está escrito que é a história, né? Também tudo que o Melville escolheu não escrever. E aí eu acho que nesse sentido, essa escolha de apagar e depois trazer o silêncio, ela é complexa, ela pode ser difícil, mas ela me pareceu muito genuína. O que botar depois, sabe, da página em branco? Não precisa botar nada. Prefiro não. E agora me contem aqui nos comentários em que situação vocês adorariam dizer prefiro não. Só não vale recusar o pedido, hein? A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!